Brasil é cultura, é tecnologia, é ciência, é agricultura, é natureza. O Brasil é uma construção, é coletividade, é cidadania, é luta por direitos, é diversidade, é um projeto popular. Projeto Brasil Popular. O povo constrói a mudança. Olá, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da TV Brasil 247, do Brasil de Fato, e também para quem vai acompanhar a gente depois no nosso podcast ou na nossa Rádio Brasil de Fato. Os temas que a gente vai debater hoje no nosso programa Brasil Popular são segurança pública e democratização da justiça. A gente sabe que esse tema, em geral, é um desafio para a esquerda brasileira. E os nossos GTs, grupos de trabalho do Projeto Brasil Popular, que debateram esse tema, formularam um diagnóstico dos principais desafios que envolvem a democratização da justiça, por exemplo, como que a gente avança e quais são os desafios que estão colocados, e também propostas para a gente debater com vocês que estão aqui acompanhando a gente e com a sociedade brasileira. Então, a gente vai começar a nossa conversa hoje com o professor Antônio Escrivão Filho, o que a gente chama aqui de Tuco. Deixa eu colocar aqui o Antônio Escrivão aqui na tela. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos e todas. Muito contente de estar aqui com vocês, Tereza. Imagina, o Tuco, ou Antônio Escrivão, está com a gente desde o início lá do projeto, né? Teve na coordenação do GT de Democratização da Justiça, e ele é doutor em Direito pela Universidade de Brasília, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e também participa de 2 grupos de pesquisa, que é o grupo Direito Achado na Rua, que acho que ele pode até um pouco depois falar aqui para a gente, e também um grupo sobre trabalho, interseccionalidades e direitos, também da Universidade de Brasília. Eu acho que eu vou pedir, Tuco, para começar, para você falar do grupo Direito Achado na Rua, porque eu acho que ele traz, em essência, essa luta por direitos que a gente debate no projeto também. Muito bem, olha só. É um prazer estar aqui e associar todo esse debate com o Direito Achado na Rua. O Direito Achado na Rua é um grupo de estudos, mas é uma iniciativa, é um projeto, em boa medida, que surge na Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito da UNB, lá nos idos da década de 80. Primeiro, como formulador, tínhamos Roberto Lira Filho, um grande filósofo do direito, um dos grandes nomes da teoria crítica do direito brasileiro. E depois, materializando esse projeto na Universidade de Brasília, na forma de projetos de extensão, linhas de pesquisa, inclusive na pós-graduação, com uma linha própria, o professor José Geraldo de Souza Júnior. Em apertada síntese, como costuma dizer nos tribunais, o direito achado na rua ele tem uma dimensão teórica, epistemológica, que é compreender o direito a partir da praxis dos movimentos sociais, então realizar um deslocamento da centralidade do direito da norma jurídica do Estado para a prática, a organização, o repertório de mobilização dos movimentos, entender como isso constrói, efetiva, reivindica, garante e protege direitos. E, por outro lado, o Direito Achado na Rua também é isso, um projeto de uma universidade plural, aberta, em contato, diálogo constante com os movimentos sociais, interação com os movimentos sociais, construindo o conhecimento, principalmente aprendendo a conhecer a realidade do direito a partir dos movimentos. Eu acho muito interessante esse nome, né, que vocês deram para o grupo, porque se a gente fosse, sei lá, definir aqui também, a gente quer que o nosso projeto popular para o Brasil ele também seja construído nas ruas, né, seja encontrado pelas pessoas nas ruas, em luta. Então, todo mundo que acompanha a gente aqui está convidado para pensar que essa tarefa dessa forma, né? Que não vai abrir o céu e cair um projeto popular
para a gente, seja no tema da justiça, no da segurança ou em qualquer outro. A gente vai precisar construir e disputar esse projeto nas ruas, nas calçadas, nas universidades, nos lugares onde a gente se organiza. E aí, Antônio, para começar aqui a nossa conversa, né, começar de novo, a nossa conversa, a Constituição Brasileira de 1988 trata a justiça em uma perspectiva ampla. Assim, eu não sou da área do direito, mas diria assim, em uma perspectiva ampla que não envolve apenas as questões que são levadas ao judiciário normalmente, né? Não envolvem só disputas judiciais, ela entende a justiça em uma perspectiva do acesso ao direito, às políticas públicas, enfim. Isso combina com o que a gente pensa no projeto Brasil Popular também, que é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Mas quando a gente pensa o nosso sistema de justiça no Brasil hoje e a forma como ele está organizado, ele combina, vamos dizer assim, com essa compreensão de justiça mais ampliada, né? E como que você caracterizaria o sistema de justiça brasileiro hoje? Vamos lá. Tentando ser sintético e rápido, né? Esse é o grande desafio aqui de trabalhar com temas tão complexos e, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, tão interessantes. Tratar do judiciário na Constituição significa, em boa medida, refletir de onde surge essa Constituição, quem fez essa Constituição. E aí já é uma questão bem paradoxal, porque, na minha opinião, nós não tivemos uma Assembleia Constituinte, inclusive a literatura indica, talvez, Florestan Fernandes chamou de Congresso Constituinte, porque não tiveram eleições para a Constituinte, como teve agora no Chile, por exemplo. O Congresso continuou funcionando como Constituinte e Congresso Nacional. Isso traz algumas contradições para o processo histórico e para o texto. De qualquer forma, nós tivemos uma década constituinte. Quando que começou a ser formulada a Constituição brasileira, Tereza? Lá no final da década de 70, quando o sindicalismo se tornou novo sindicalismo, quando o movimento camponês começa a realizar as ocupações de terra reivindicando a reforma agrária, quando o movimento se reorganiza, o movimento de mulheres. Esse é o processo constituinte brasileiro que vai designar uma Constituição às 4:20 da tarde de 5 de outubro de 1988. Então, em boa medida, queremos entender que o conceito de justiça na Constituição, ele, em alguma medida, tenta refletir esse processo constituinte, esse sujeito constituinte, que são os movimentos, que é uma Constituição feita onde? Na rua. Na rua. Eu diria, na rua onde cada um de nós é um pouco mais dos outros do que de si mesmo, a rua da reivindicação social, onde mora o acontecimento. Esses são versos do poema Sala de Espera, do Cassiano Ricardo, que muito bem sintetiza para a gente essa dimensão da rua como uma metáfora do espaço público, da construção aí dos direitos da cidadania, do deslocamento da política, do fazer política, do espaço institucional para o ambiente social organizado, onde essa ação política represente uma legítima organização social da liberdade, né? Não qualquer projeto golpista, por exemplo, não qualquer projeto fascista. Sim. De concentração de poder e de opressão e exploração. Bom, então a justiça ela tem que refletir um pouco esse cenário constituinte. Acontece que esses movimentos eles tiveram muita força na sua agência constituinte para reivindicar e materializar direitos. Nós ampliamos o rol de direitos e garantias fundamentais na Constituição de 88 em relação à Constituição anterior, que era da ditadura de 1967. A gente ampliou o rol de direitos, mas há uma análise que indica que nós não conseguimos transformar tanto assim as instituições. A gente teve pouca energia para redesenhar as instituições. Para você ter um exemplo, que seria assim, uma amostra na linguagem científica, uma amostra qualificada disso. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. No dia 6 de outubro de 88, e a Constituição diz que, por exemplo, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Mas no dia 6 de outubro de 1988, 9 dos 11 ministros que sentavam nas cadeiras do Supremo haviam sido indicados por ditadores militares. E os outros 2 pelo Sarney, que era o representante da ditadura.
Então, isso indica que nós não tivemos uma transição institucional. A institucionalidade foi pouco redesenhada no sentido dessa democratização. O sistema de justiça foi redesenhado, mas com uma agenda muito forte no sentido do seu funcionamento. Então, ajustes na sua funcionalidade, mas pouco no sentido da sua agenda política, da sua concepção, do conceito da sua função, que é uma função política no Estado. Se eu tenho poder executivo, legislativo e judiciário, preciso entender, e esse é o nosso debate aqui no caderno, que a função judicial é uma função política. É certo que ela funciona de modo diferente do sistema político, ela tem princípios políticos de justiça, de autonomia e independência, que buscam garantir que ela tem um outro método de decisão e tem uma outra matéria para fundamentar a sua decisão, não a agenda dos grupos de interesse, do princípio majoritário do sistema político, mas aqui e agora o método do processo, do procedimento de participação dos interessados com o fundamento no direito. Para finalizar, de qualquer forma, o que a sociedade brasileira vem fazendo nos últimos 40 anos, um pouco antes da Constituição e um pouco depois, o que a sociedade vem fazendo é, em alguma medida, buscando compreender essa dimensão política da justiça. E por que isso é importante? Porque o que é a política? Senão a capacidade, o poder de participar na deliberação sobre o que é o direito. Em alguma medida, é disso que se trata a política. Então, eu preciso entender que o sistema de justiça está inserido no desenho político da organização dos poderes do Estado e preciso compreender quais são as formas que nós temos na democracia brasileira para reivindicar e participar da agenda política de justiça, que não é um absurdo, pelo contrário, é algo que deveria estar colocado para a sociedade civil organizada, para o movimento social, para a agenda, como qualquer outra política pública. A gente aqui, no nosso caderno de debates que trata da democratização da justiça, a gente trata da agenda de política pública de justiça. Obrigada, Antônio. E aí, gente, esse caderno que o Antônio faz menção aqui está disponível no nosso site do Projeto Brasil Popular, aquele projetobrasilpopular.org.br. Então, todo mundo pode acessar lá os nossos materiais para ler mais. Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto que você coloca, né, que a função do sistema de justiça foi dada a esse sistema a tarefa de interpretar as leis, né? E que essa interpretação também é um espaço de disputa, como você tinha colocado. Quem estava interpretando as leis imediatamente após a Constituição terminar eram pessoas que talvez não quisessem que a Constituição tivesse se colocado da forma como ela se colocou sobre a justiça, né? Que, na perspectiva mais ampla. O judiciário tem um pouco essa blindagem, Tuco, de que eles estão fazendo uma análise técnica e neutra de qualquer coisa, de qualquer questão da sociedade. Mas as questões sociais, podem ser vistas de uma série de maneiras. Tem uma forma da gente não só romper essa ideia de neutralidade, mas construir uma perspectiva que seja outra, né? Onde cabe a diversidade das formas de olhar e onde cabe um compromisso, de fato, com a promoção da justiça, como a Constituição colocou? É preciso haver. Então, nós precisamos encontrar onde ele está. E certamente já está aí, então o que precisamos é passar pelo porteiro da justiça, do Kafka, que vive nos dizendo, quando nos perguntamos, afinal de contas, nós podemos entrar? Na justiça ele diz, é possível, porque a lei diz que todos são iguais, em abstrato, então todos têm, a lei serve para isso. Mas ele sempre diz, a todo momento, podemos entrar? Ele diz, é possível, mas agora não. A questão, então, é o seguinte, bom, está na hora, e já passou da hora do judiciário ele refletir essa diversidade de composição, de pensamento, essa diversidade, inclusive, de epistemologias, de cosmologias, para compreender o que é o direito e o que é a justiça.
O direito são as regras que organizam uma comunidade a partir daquilo que ela compreenda que seja o melhor para si, para o seu futuro, a partir da sua tradição, dos seus antepassados. E a justiça é a forma que essa sociedade legitima, autoriza para resolver os seus conflitos. Então, existem diferentes formas para que isso aconteça. Em boa medida, o Estado precisa reconhecer também que existem formas legítimas de dizer o que é o direito e solucionar conflitos que não estão necessariamente nas institucionalidades do Estado. Então, isso é algo importante. Por exemplo, em uma agenda de autonomia da jurisdição indígena, por exemplo, como outros países latino-americanos já conseguiram conquistar. E até países anglo-saxônicos, europeus, que reconhecem autonomias de jurisdição para além dessa centralização em um Estado que é o Estado fundado na figura, aqui no Brasil, como não dizer, na figura do colonizador, né, em face das 3 matrizes étnicas que compõem o povo brasileiro, como diria o Darcy Ribeiro. Mas o fato, então, é compreender que existem elementos, medidas a serem implementadas, existem mudanças a serem reivindicadas, e o interessante é entender que isso também pode ser feito em face do sistema de justiça. Apesar daquele discurso da autonomia técnica, aquele discurso da neutralidade, que está muito associado a uma ideia da pureza do direito em face das agendas sociais, o fato é que a sociedade já vem descobrindo e pressionando as instituições, e, finalmente, a institucionalidade de justiça também vem, a duras penas, mas vem, em alguma medida, compreendendo e se abrindo a uma certa porosidade para incorporar nessa institucionalidade do Estado uma agenda política que venha da sociedade de democratização. Se a gente for verificar, por exemplo, nos últimos 10 anos, algo em torno dos últimos 12 anos, o CNJ, por exemplo, que é talvez poderíamos dizer, que é o centro irradiador da política judicial no Brasil, que é quem tem é a instituição do Poder Judiciário que tem a tarefa constitucional de olhar para o judiciário, de entender o judiciário enquanto máquina pública, de propor, reformular a sua gestão, propor mecanismos de eficiência, mas, sobretudo, propor mecanismos de realização da justiça. O problema é que nos primeiros 10 anos do CNJ, esse é o primeiro eixo que foi o prioritário, pensar em eficiência, que era a agenda do Banco Mundial quando traz para a América Latina elementos para a sua reforma judicial. O Banco Mundial faz um documento dizendo esses são os elementos que precisam ser implementados na reforma judicial de todos os países da América Latina. Para quê? Para conferir segurança jurídica para os negócios, trazer investimento. O Brasil cumpriu, imagino que essa agenda cumpriu bem. No desenho constitucional da Emenda 45, 2004, você pode checar os pontos, e em certa forma, em modalidades de gestão. Temos problemas ainda de morosidade, mas avançou. Agora a gente vem avançando em uma medida muito mais lenta no sentido da realização da justiça, do ponto de vista da soberania popular, do ponto de vista daquela legitimidade que produz e reivindica a justiça para o bem viver, para o seu cotidiano. A justiça como a incorporação da sua perspectiva de dignidade em face da autoridade judicial, da autoridade policial, ainda que essa perspectiva de dignidade seja diferente daquela de quem exerce a autoridade, então do homem branco que está no sistema de justiça ou no Congresso Nacional. Então o próprio CNJ, de 10 anos para cá, ele tem pelo menos começado a entender isso. Se a gente for verificar as resoluções do CNJ, que é uma espécie da norma administrativa do desenho institucional do judiciário brasileiro, o CNJ, de 10 anos para cá, começou a incorporar, por exemplo, ações afirmativas para mudar a sua composição, para admitir, então, ações afirmativas para a população negra, indígena, para não deixar aumentar a distância entre homens e mulheres na composição da magistratura. Nós nunca tivemos mais mulheres do que homens na magistratura. E nos últimos 10 anos essa distância aumentou em vez de diminuir. Então, são elementos que só uma área política pode resolver. Não vão ficar... Tuco, só um minuto, a tua fala ela ficou um pouco com um sonzinho de robô.
Você consegue... voltou agora. Mas a gente entendeu. Você estava falando sobre a participação de homens e mulheres na justiça. Aí a fala falhou. Um estudo que nós fizemos lá na JustBH em 2012 revelou que o número de homens e mulheres no Brasil, nós nunca tivemos mais mulheres do que homens na magistratura brasileira. Uhum. E essa diferença aumentou nos últimos 10 anos, ao invés de diminuir, o que é um baita de um contrassenso. Sim. Então, como resolver isso? Como resolver isso se não for através de uma mirada, de uma agenda política, de uma vontade de transformar essa condição de um órgão público? Então, esse órgão público deve estar aberto e submetido, em alguma medida, àquela soberania popular do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. E ele só vai estar na medida em que a sociedade consegue compreender isso, se organizar e reivindicar. Então, o CNJ começou a normatizar ações afirmativas para a entrada de outras etnias e populações no sistema de justiça. Começou, tardiamente, a regulamentar nas resoluções a necessidade dos concursos para a magistratura incorporarem disciplinas de direitos humanos, de direito à antidiscriminação, de gênero e raça. Então, veja, e olha que interessante, porque nós conversamos, afinal de contas, em todo esse processo do projeto Brasil Popular, o que talvez se mantém, mas o que se mantém na mudança, porque o Brasil mudou em boa medida, sim, mas o que se mantém? Essas foram mudanças que não existiam ainda e que nós reivindicávamos lá naquela época, essas mudanças. E elas foram, aos poucos, acontecendo. É muito pouco, mas vem acontecendo. A gente vê a Escola Nacional da Magistratura já fazendo cursos com juízes e juízas, levando eles para passar uma semana, uma temporada nas terras indígenas, por exemplo, quebrando vários preconceitos, justamente estabelecendo uma outra semântica de justiça e compreensão dos modos de ser e de viver. E, finalmente, para encerrar aqui esse ponto, finalmente, em 2023, o CNJ, por exemplo, admitiu algo que nós já falávamos há muito tempo na assessoria jurídica popular, na advocacia popular e de direitos humanos, que é a necessidade de redesenhar a jurisdição para lidar com um conflito fundiário, por exemplo. Não dá para deixar um conflito fundiário que tem uma complexidade que envolve temas estruturais, dezenas, centenas de pessoas, política pública de reforma agrária, de acesso ao trabalho, ao lazer, à política agrícola e fundiária. Não dá para tratar isso como se fosse uma briga de locador e locatário. A justiça tem que trazer novas formas de lidar com conflitos que são muito distintos daqueles que eram os conflitos que tradicionalmente deram origem a esse modelo judicial, que eram conflitos interindividuais entre dois indivíduos disputando cláusulas de um contrato. A justiça hoje ela está lidando com temas de elevada intensidade política, econômica e social. Então ela tem que estar redesenhada para isso. E o CNJ admitiu isso em 2023, com a Resolução 510, que monta as comissões de soluções fundiárias. Olha, tem muito a avançar, tem muito que melhorar, mas o passo... São avanços importantes. Foi dado. Muito bom saber disso. Eu mesmo não estava atualizada desses avanços. E entre esses pontos... Você me escuta, Tuco? Porque está congelado aqui para mim. A sua voz agora que ficou robótica para mim. Vamos ver se a gente volta. Acho que agora voltou, né? Tomara. Eu mesma não, como eu estava falando, eu mesma não sabia desses avanços, e é muito importante que nesses 10 anos aí de Projeto Brasil Popular, né, a gente possa também perceber como a luta foi ganhando também algumas batalhas, né? Porque é isso, desde 2016 a gente tem um processo de resistência grande das forças populares. Um outro ponto que o GT sempre colocava como estratégico, o GT de Democratização da Justiça, colocava como estratégico para a gente reorganizar, ressignificar o sistema de justiça brasileiro, era envolver o povo na formulação e no controle das instituições de justiça. Né? A gente tinha algumas propostas nesse sentido. Eu queria saber também se teve algum avanço nesse sentido, se você pode aqui resgatar as propostas para a gente também compartilhar com quem está acompanhando a gente hoje o caminho que a gente sugere que a gente possa ir construindo também essa maior participação no sistema de justiça. Pronto, isso acho que é
Acho um ponto super importante e interessante que é para quebrar essa blindagem, essa resistência, no sentido de entender que cogitar da participação do controle social na justiça não é cogitar de substituir a decisão do magistrado ou da magistrada que foi investido naquele cargo público para decidir, mas significa cogitar da participação e do controle social sobre essa agenda política, essa agenda de política pública de justiça. Então, é participar do desenho das estratégias, do desenho, por exemplo, normativo, dessas resoluções que vão pensar em ações afirmativas, e não pode ser pensada simplesmente pelos magistrados que estão compondo o CNJ junto com os advogados e os membros do Ministério Público. Tem que ser pensado com a sociedade, quem vive, experimenta, pesquisa e reivindica e elabora no cotidiano essas questões. Então, é bastante nesse sentido. Por exemplo, essa própria resolução que eu disse agora. Como você disse, olha, é legal saber que existem avanços nos últimos 10 anos que são provenientes da luta, porque é evidente que o CNJ não formulou uma resolução como essa, porque a presidente, na época, a ministra Rosa Weber, eu costumo brincar em sala de aula, não subiu lá no Cristo Redentor e teve uma iluminação divina. Isso foi fruto da reivindicação da assessoria jurídica popular em diversos processos judiciais, principalmente no ambiente da pandemia, disputando isso, mas disputando dentro dos argumentos do processo, mas disputando também nesse ambiente de discutir o que é a justiça em face de situações limites, como são os conflitos, e na ocasião, como são os conflitos fundiários, os despejos, por exemplo, em face da Covid. Então, são situações limites. A campanha Despejo Zero, né, Tuco, durante toda a pandemia, que debatia muito com o judiciário essa importância e conseguiu, inclusive, conter, de fato, durante a pandemia, uma série de ações de despejo. Exatamente, olha que interessante. Era uma situação limite dramática, mas é aquele elemento da crise, né, que acaba apresentando alternativas e provocando mudanças. Então, foi justamente a campanha Despejo Zero, olha, uma campanha da sociedade civil organizada, de movimentos sociais que, naquela situação limite, conseguiu tensionar, disputar o argumento de qual é a prioridade, e a prioridade é a propriedade ou é a vida das famílias que estão em situações ali de iminente despejo. Então, conseguiram disputar e fazer com que o STF reconhecesse que era um momento de não despejar, então, despejo zero. Mas olha que interessante, mas no processo histórico, essa decisão, que era uma decisão para o despejo, virou uma decisão de um desenho político do sistema judicial para ele pensar o que fazer em face de todo e qualquer despejo, em qualquer situação, não só na pandemia. E é isso que eu chamo da agenda política de justiça, da política pública de justiça. É uma virada, é um salto que ele não é simples de se fazer, mas ele acaba sendo algo evidente, porque nós sempre compreendemos que isso fosse possível perante os outros poderes, e agora a sociedade brasileira tem demonstrado, o movimento social, nessa constante interlocução, pressão com o sistema de justiça, majoritariamente no polo passivo, isso é importante lembrar, Tereza, majoritariamente sendo empurrado, não escolhendo ir debater na justiça, mas sendo empurrado para a justiça, porque entende que não tem experiências de muito êxito anteriores a essa fase, que o judiciário realmente nunca teve muita sensibilidade para isso, salvo raras e importantes exceções que compõem a magistratura, o sistema de justiça e o Ministério Público. Mas é fato que, com a força da sociedade e a disposição para debater a política de justiça, alguns passos são dados e é evidente que ao lado de diversos retrocessos, porque a realidade, infelizmente, ela é muito mais complexa e paradoxal do que nós gostaríamos que fosse. Mas é importante reconhecer os avanços. E nos últimos anos, nós vivemos, brasileiros, anos de disputa política acirradíssimas, né? E é claro que isso vai se apresentando em uma série de esferas da vida do nosso povo e das instâncias que fazem parte do Estado brasileiro. Tuco, já estamos aqui caminhando para o fim da nossa conversa. Agradeço mais uma vez, é muito importante
contar com você aqui, mas também nesses anos de construção do Projeto Brasil Popular. Ainda não chegamos, né, na implementação desse projeto, então ainda temos caminho aí para lutar por ele. Mas aqui, para encerrar hoje, com quem está acompanhando a gente, com quem vai acompanhar a gente depois também no nosso podcast, no programa de rádio, quais seriam os desafios prioritários ou quais as bandeiras de lutas prioritárias quando a gente pensa esse tema da democratização da justiça, assim. E ainda te pergunto uma coisa mais. Se as pessoas que estão assistindo a gente quiserem continuar informadas dessa agenda, qual o melhor lugar para elas se manterem acompanhando, atualizadas e tendo acesso a esses debates? Vamos lá. Acho que essa questão do maior desafio, o maior desafio continua sendo, me parece, nós conseguimos fazer com que o sistema de justiça, principalmente os seus agentes, nos diferentes níveis, compreendam a legitimidade da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, para dizer o que é o direito, para se expressar. Quando dizem, doutor, essa terra aqui tem trabalho escravo, essa terra tem degradação ambiental, essa terra aqui tem muita violência, o fazendeiro veio retirar a gente de madrugada a bala. A magistratura ela precisa entender que o direito ele não se comprova no processo só através de documentos, ele também tem uma expressão de vida, ele pulsa no cotidiano, na experiência das pessoas. Agora, esse é um desafio que pode, na minha opinião, ser enfrentado justamente por essa conformação de forças, planejando, estrategicamente pressionando, formulando uma agenda política de justiça e de democratização da justiça, endereçando um diálogo, uma interlocução maior, endereçando uma tentativa de aproximação com o sistema de justiça, com seus órgãos de gestão, com as diferentes presidências dos tribunais, com os conselhos, para avançar passo a passo nesse desenho, na cultura judicial, na transformação dos concursos, das escolas de formação e principalmente na incorporação das diferentes expressões étnicas, raciais, sexualidades, religiosidades, para exercer essa autoridade e finalmente pensar e dizer o que é o direito na nossa sociedade. Ótimo. Esse era o maior desafio. A outra questão é como encontrar elementos. Mas já terminamos, onde as pessoas podem ir acompanhando esse debate? Tem algum espaço? O Direito Achado na Rua tem alguma página ou alguma outra organização que você indica? Olha, o Direito Achado na Rua ele tem um blog, o direitoachadonarrua.blogspot.com, se eu não me engano. Nós temos 2 séries de publicações, já 2 têm 10 volumes, estão trabalhando nos próximos volumes, e eles são disponibilizados na internet, é possível encontrar então, os volumes do Direito Achado na Rua também. Eu mencionaria que a Articulação Justiça e Direitos Humanos, que durante 10 anos produziu uma política de justiça, agora ela não está atuando com essa força, mas é uma referência importante. E a Terra de Direitos é uma das organizações que atuam com assessoria jurídica e advocacia popular e levam à frente, então, esse debate de uma agenda política de justiça. Você olha eu com o microfone desligado. Ótimo, muito obrigada, Tuco. Passo aqui para você se despedir do pessoal. E vocês seguem aí para acompanhar o debate com a professora Vera Malaguti sobre o tema da segurança, mas vou passar para o Tuco se despedir da gente. Muito bem, é uma honra para mim compartilhar o espaço aqui com a professora Vera. Mas, Tereza, eu gostaria apenas de agradecer novamente o convite, para mim é uma satisfação estar dialogando sobre essas temáticas, esses temas, e maior ainda a satisfação de poder contribuir, participar do projeto Brasil Popular, e seguimos juntos nessa agenda. Um grande abraço. Um grande abraço, Tuco. E o pessoal, fica aí com a gente, que a professora Vela já vai chegar aqui para debater o tema da segurança pública. Tchau, Tuco.
E agora, você que está acompanhando com a gente o debate sobre segurança pública e sistema de justiça no Brasil, a gente vai receber a professora Vera Malaguti. A professora Vera é professora de Criminologia da Faculdade de Direito da UERJ, foi membro do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e é secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia e também é coordenadora do nosso GT de Segurança Pública do Projeto Brasil Popular. Professora, é sempre um prazer encontrá-la. Obrigada por aceitar o convite para tocar esse debate aqui com a gente lá no projeto, estamos fazendo 10 anos, próximo ano de projeto, e aqui também no nosso programa. Bom, Tereza, o prazer é todo meu, tá? Eu acho que esse é um debate bastante profícuo, importante, e onde a gente já tem assim, um saber acumulado, né? Ideias banhadas, vamos dizer, na história do nosso passado recente, né? E trabalhadas dentro dessa perspectiva popular. Professora Vera, para a gente, a senhora é uma referência nesse assunto, então é muito importante para a gente agora recebê-lo aqui, para a gente, inclusive, atualizar o debate sobre esse tema, né? Porque, sobretudo, depois de 2016, mas principalmente 2018, as eleições presidenciais marcaram um momento onde esse debate da segurança pública ganhou uma posição ainda mais central no debate político e fortemente ancoradas numa tradição autoritária, punitivista. Então, eu queria iniciar aqui pedindo para a senhora nos colocar quais são os verdadeiros desafios da segurança pública para o Brasil hoje, aqueles com os quais a gente dedica o nosso esforço, né, e o nosso tempo no Projeto Brasil Popular coletivo para construir as alternativas. Mas primeiro começar com os desafios. Ok. Eu acho que o nosso desafio, nós temos dois desafios, assim, vamos dizer, em campos opostos. O primeiro desafio é, vamos dizer, uma história de muita violência brasileira, né? Uma história de muita desigualdade, muita violência, né? E que no neoliberalismo, a partir dos anos 90, essa violência aumentou, né? Então, seria uma coisa completamente estúpida a gente não entender economicamente, politicamente, socialmente, né? Como, quer dizer, o paradigma do neoliberalismo, que é um pouco não, é bastante a desconstrução do Estado social e transformar essa clientela que deixa de ser atendida pelo Estado social na clientela do que o Loic Wacam chamou de Estado penal, de Estado punitivo. Então, você vê que dos anos 90 para cá, né, não só o número de delitos, mas principalmente o número de presos, o número de corpos policiais cresceram no Brasil, de prisões, de criminalizações, aumento de pena, mais tempo na prisão. Então, a gente tem um quadro em que a gente nunca conseguiu se afastar desse paradigma neoliberal, né, de olhar a questão criminal. Por outro lado, a gente também é como se tivesse, com relação à questão criminal, um paredão, né, assim, no sentido um paredão comunicacional, um muro comunicacional que nos impede de levar algumas discussões ao fundo, porque elas foram transformadas, né? Eu acho que a grande mídia e agora as mídias sociais também manipuladas pela extrema direita fizeram assim um uníssono, né? Um consenso que eu já chamei uma vez de consenso macabro com relação a algumas questões que teriam que ser mudadas radicalmente. Então, de uma certa forma, eu acho que nós não conseguimos, nós do campo da esquerda e do campo popular, não Sim. conseguimos mudar, né, esse script, né, da problematização da questão da segurança, que tem alguns conceitos por trás que precisavam ser desconstruídos, né, como o conceito de crime organizado, né, o jurista Zaffaroni, que eu
vamos dizer, eu acho que é o maior jurista penal latino-americano, um intelectual que conhece a teoria e a prática da questão criminal e penal no continente, um homem que viajou pelo continente, conhece bastante isso, e um autor de muitos livros, né? Ele trabalha, ele escreveu um livro sobre o conceito um artigo sobre o conceito de crime organizado há mais de 20 anos, que se chamava Crime Organizado, uma categorização fantasmática, né? Como crime organizado como uma questão vazia. A outra questão é a guerra às drogas. Esse é um debate que eu já estou tão cansada desse debate, porque a gente está debatendo isso há 30 anos atrás e nós continuamos no mesmo círculo vicioso, né, que produz, né? Então, isso tudo num cenário, vamos dizer, onde as áreas de pobreza, favelas, periferias, têm uma economia popular muito, muito intensa, né? Bastante rica. A gente poderia olhar ela por esse lado. Mas que em cima dela surge sempre um olhar criminalizador. Então, nós estamos na égide do confronto, né, do enfrentamento, e não das conversações, de se chegar a um consenso com relação a isso. Hoje mesmo, aqui no Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa super trágica, que era uma operação policial na Cidade de Deus, que é uma comunidade emblemática, que era uma operação com relação à fabricação de gelo. Não sei se você viu isso no noticiário. E acabou um policial morrendo estupidamente, né? E agora está se configurando na cidade a vingança dos policiais, tudo isso, né? A comunidade está invadida, creio que isso vai acontecer de uma forma irracional, como tem acontecido nos últimos tempos, mas era uma operação de investigação de fabricação clandestina de gelo, talvez com água. Era, inclusive, quando eu vi no noticiário, não tinha, parece que a empresa era legalizada, não tinha, mas isso é feito como uma operação de guerra. Sim. Então vai lá o Core, esse policial que infelizmente morre, né, tragicamente nessa operação, era do Core, que é exatamente para mim uma parte da corporação da Polícia Civil emblemática, porque ela é totalmente preparada para a guerra. Eles andam com roupa camuflada e é polícia civil, né? O Core teve treinamento há uns anos atrás dos marines americanos, né? Então é todo o paradigma da segurança pública entrou no paradigma da guerra. Começou com a guerra às drogas, aí a gente viu a guerra à corrupção, entre aspas, né? De uma certa forma, a constituição do Ministério Público em combatentes, do Judiciário em combatentes. Então, essa lógica da guerra, que é uma economia, né, influenciada pelas tecnologias estadunidenses e israelenses, que é um comércio, é um mercado de venda de tecnologias, mas que configurou uma mentalidade que a gente chama de uma mentalidade obsidional, de uma mentalidade de fortaleza, e que criando cada vez mais um fosso enorme entre a, entre aspas, cidade, entre aspas, claro, civilizada e as áreas pobres da cidade. Então, sim, eu acho que isso tem piorado, e também a situação da população encarcerada. A população, nós já estamos já formalmente chegando a 1 milhão de presos. O Brasil disputa no mundo o 3º lugar de população carcerária, e isso também cria uma indústria que um grande criminólogo norueguês, Nils Christie, chamou da indústria do controle do crime. Então, tudo isso é lucrativo no neoliberalismo, né? E faz parte da economia neoliberal. A segurança está... E ela é completamente hegemonizada, tanto no debate como nas práticas, por essas tecnologias israelenses e estadunidenses de ocupação de território. Então, eu acho que esse seria um diagnóstico maior, assim. Obrigada. E eu queria chamar a atenção para algumas coisas que a senhora coloca,
que são ideias, mas que são ideias que amparam uma ação concreta, né? Por exemplo, isso que a senhora traz da ideia da guerra, que a senhora já falou em um outro momento, o quanto isso desumaniza também quem está do outro lado, porque se você parte para a ideia de que você vai para uma guerra, quem está do outro lado, o seu inimigo de guerra, parte de um pressuposto que desumaniza, né? Também quando a senhora coloca essa perspectiva de uma teoria de segurança pública baseada em algo vazio, a gente também vê uma série de soluções que são apresentadas para resolver o problema da segurança pública, que também parecem vazias, como, por exemplo, a ideia de armamento em massa de pessoas civis, porque a ideia de que um problema com raízes estruturais, como a senhora colocou, e que é vivido de forma coletiva, vai ser resolvido com um indivíduo com a sua arma, né? E a senhora costuma dizer que o sistema penal é parte desse projeto de controle social. Então, essas ideias vão se combinando em um projeto. Eu queria que a senhora explicasse para a gente isso, essa relação entre esse projeto de controle social e a prática cotidiana das políticas de segurança pública. As políticas de segurança pública, elas cada vez mais, de uma certa forma, tornaram um consenso. Por exemplo, você pega uma matéria num telejornal local sobre uma comunidade onde incendiaram ônibus, aconteceu disruptivamente, né, vamos dizer, rebeliões urbanas, como a gente teve em São Paulo, em Paraisópolis, na semana passada. Agora, nunca o foco da informação é o que motivou essa rebelião ou esse protesto, que geralmente são reprimidos de uma forma muito brutal, né? Então, eu acho que você mesmo equacionou quando você diz que, quer dizer, o penal é uma das formas de controle social. Você tem vários, né? A gente chama de controle social informal, que seria família, escola, locais de trabalho, e você tem o controle social formal, que seria, vamos dizer, o poder punitivo e o sistema penal como um todo. Só que a gente está completamente engolido por uma perspectiva, por essa, cada vez mais o controle penal, né? Eu tenho alunos no programa de pós-graduação da UERJ, um aluno como Gabriel Salgado, como João Horda, que trabalharam como os investimentos, por exemplo, o Gabriel Salgado trabalhou os investimentos no Rio de Janeiro, como a partir de determinado momento, principalmente a partir do século XXI, dos anos 2000, você começa a ter um gasto com armamento, com tecnologias e com aumento das forças policiais, completamente contrastando com a queda nos investimentos sociais. Né? Enquanto os investimentos sociais estão sendo completamente terceirizados, vamos dizer, desmantelados, né? De uma certa forma, você tem cada vez mais um acréscimo brutal. Então, o controle social penal no neoliberalismo é algo muito estratégico para o controle dessas populações que vão ficar fora do reino da riqueza do neoliberalismo. E cada vez mais, agora com a inteligência artificial, automatização, né, os níveis de desemprego, porque hoje em dia, por exemplo, a gente está, no momento, né, no governo Lula, com níveis de desemprego muito mais baixos do que tínhamos, né? Mas, ao mesmo tempo, você também, o próprio IBGE já começa a considerar quem está ocupado como empregado. Então, vamos dizer, estratégias de sobrevivência, você tem o setor informal da economia também crescendo de uma forma muito grande, com um desamparo muito grande desses trabalhadores. Então, tudo isso constitui mais as violências históricas brasileiras, né? A luta pela terra, as lutas urbanas por moradia, né?
a violência de gênero contra as mulheres, os gays e os trans, né? O racismo estrutural que a gente tem na sociedade brasileira, que foi uma sociedade escravista, que tem os resquícios disso. Então, vamos dizer que esse cenário de violência, isso é uma coisa, vamos dizer, que acontece na periferia do mundo, fora do capitalismo central, ele instituiu essa guerra que é impressionante, de quando, vamos dizer, há 30 anos atrás, eu estou dando aula de criminologia há 30 anos, e aí como isso se intensificou. A gente falava de uma guerra que era a guerra às drogas, e hoje a guerra é a grande metáfora da, entre aspas, luta contra o crime e tal. E não o posicionamento crítico, né, o que tem por trás disso, né, produziu essa desumanização a que você se refere, mas também a desumanização e a brutalização dos trabalhadores das polícias, né? Quer dizer, hoje você tem um número de policiais assim completamente inacreditável, a maneira como é uma sociedade que demanda polícia, 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 uma polícia brutal, né? Hoje em dia você já nem discute isso, que você está sempre na guerra contra o narcotráfico, na guerra contra a corrupção, na guerra contra o crime, né? Então, a polícia também recruta nas áreas pobres, né? Você pega uma família pobre no Rio de Janeiro, outro dia eu fui numa banca que o aluno que estava apresentando, ele tinha na família dele presos, milicianos e policiais militares. Então, esse recrutamento das classes populares faz com que essa desumanização não seja só na ponta dos perseguidos pela ação policial, mas também na ponta dos policiais. Quer dizer, um policial dessas forças, como que tem um treinamento terrível, desumanizador, que vai transformar ele numa máquina de guerra, isso tem efeitos sobre o ser humano muito grandes, né? Ele adoece psicologicamente, isso tem efeitos na sua relação com a família, com a vizinhança. Toda hora a gente está vendo algum policial que perdeu a cabeça, matou o vizinho, matou a mulher, matou não sei o quê, fez, né? Então, nós estamos vivendo essa violência decuplicada por essa maneira de olhar os conflitos que se embrenhou e, de uma certa forma, contaminou completamente, de tal forma que é muito difícil você conseguir fazer um discurso alternativo ao que eu estou chamando desse paredão, a esse muro comunicacional. Professora, é muito interessante quando a senhora chama atenção para essa chave do neoliberalismo, porque tudo vai virando mercadoria, né? Quando a senhora falava que diminui os recursos para as políticas sociais, porque elas vão se transformando em mercadoria, escola, saúde e outras. E a segurança pública também vira uma mercadoria, porque é compra de câmera, compra de carro, compra de armas, desenvolvimento tecnológico, né? Então, nas duas pontas, quem ganha é o neoliberalismo, vamos dizer assim, e quem perde é o povo brasileiro, né? É verdade. E, às vezes, fica mais fácil as pessoas acreditarem numa realidade distópica, de extraterrestre, de coisas completamente alheias à realidade concreta, do que em soluções que são comprometidas com um sistema de garantia de direitos. E aí, aqui, eu queria pedir para a senhora nos inspirar com os seus anos de trabalho, de estudo e pesquisa sobre isso, e é o que o Projeto Brasil Popular tem divulgado como propostas, né? Na sua visão, o que seria uma política de segurança pública que fosse construída a partir de um projeto popular com outros pilares, né? Com outros interesses, que não esses do neoliberalismo, e que trouxesse os valores da solidariedade, né? Da construção do povo brasileiro, de fato, de que quem trabalha como policial e quem está na periferia das cidades é o povo brasileiro. Então, quais seriam os pilares que a senhora partiria aqui para a gente pensar esse projeto de segurança pública? Eu acho que a primeira coisa seria a gente desconstruir esses paradigmas
vamos dizer, dessa visão sobre o crime, que seria a visão que foi difundida pelo neoliberalismo, né, por essa circularidade das informações dentro desse paradigma, como eu falei, repetido, israelense, estadunidense, de ocupação do território. Né? Então, desconstruir a guerra, né? Policiamento, né, já é uma coisa complexa, mas um policiamento de guerra, né? Porque, por exemplo, nos anos 90 e nos anos 80, quando a gente estava vivendo a redemocratização brasileira, né, governos como do Miguel Arraes em Pernambuco, do Franco Montoro em São Paulo, do Brizola no Rio, até do Mário Covas também em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, você teve uma série de experiências de uma tentativa de trabalhar em outros paradigmas. Né? Já se criticava a guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas, Tereza, é legal se a gente fizer um paralelo com uma política de saúde. Você imagina uma política de saúde que, em vez de salvar as pessoas, matou mais, em vez de curar, adoeceu, ocupou mais leitos e tal. O que você faz com uma... Você joga fora, você fala, essa política não serve. Ineficaz. Ineficaz. E nós temos uma política de segurança pública completamente ineficaz, ela não resolve nem, por exemplo, no caso da guerra às drogas, nem a produção, não diminuiu a produção, nem a comercialização, nem o consumo. E, no entanto, desde os anos 70, a guerra contra as drogas entrou no governo Médici, né, no auge, no período mais hard, assim, mais duro da ditadura. Sim. Nós temos a mesma política de drogas. E como é um assunto tabu, né, por conta... eu acho que a gente teria que fazer um esforço, e não é falta de discurso, falta de pesquisa, falta de militância. Né? Você tem Frente Nacional, frentes estaduais contra o desencarceramento, as comissões de combate à tortura, você tem você tem uma militância heróica, bravia, que está trabalhando direitos dos presos, né, contra a violência policial e tal. Então, é como se fosse... como, a questão criminal vamos dizer, o território sagrado desse capitalismo muito violento que a gente está vivendo hoje. Eu acho que, de uma certa forma, o que a gente pode fazer é abrir brechas nesse muro, mas principalmente desconstruindo na mentalidade popular essa que às vezes é bastante incubado, né? Essa questão da guerra, do inimigo, do linchamento, de olhar a pessoa que cometeu um delito. Isso vai lá nas nossas matrizes escravocratas, de extermínio dos indígenas, inquisitoriais também, né? Que o Brasil teve inquisição. Então, vamos dizer, esse passado que a gente conseguiu, de uma certa forma, arejar na saída da ditadura e até tentar construir políticas, mas olha como essas políticas foram atacadas. Né? Então, por exemplo, foi construída a ideia de que, se você trabalhar em segurança pública dentro de uma perspectiva de garantia dos direitos, de direitos humanos, que já é uma expressão tão gasta, aí você está dando espaço para o bandido, tolhendo a polícia, porque é como se a polícia... A gente voltou para um jagunçismo total, como se a polícia, para ser eficaz, ela tem que ser armada de uma forma... Não é só o cidadão armado, mas o tipo de armamento que a polícia traz. Então, por exemplo, o mercado de armas interno, ele é uma escalada. Como é uma guerra, a escalada é dos dois lados. Você arma a polícia, aquelas armas circulam, daqui a pouco o que é conhecido como, entre aspas, organizações criminais, também estão usando as mesmas armas no sentido de defesa com as ações da polícia, aí a polícia também escala os seus armamentos. Então, eu acho que o primeiro passo seria a gente conseguir debater isso corajosamente. Né? É difícil, né, Tereza? Sim. Um Congresso completamente tomado, né, por uma visão de mundo que está completamente ligada desde uma bancada da bala, né, professor? A bancada da bala, a bancada religiosa também, essa mistura de religião com política, né? Eu não quero falar
evangélica, para não trazer um preconceito, né, sobre os evangélicos, porque ela também está nos não evangélicos, né, mas, vamos dizer, essa dominação do Congresso e uma dominação do discurso. Então, o que acontece é que isso dá muito pouca margem de manobra para um governo popular enfrentar esse dilema, porque é um discurso muito impopular, que o discurso, de novo, eu me lembro, nos anos 80, quando a gente lutava pela redemocratização, o discurso do bandido bom, bandido morto, que era um discurso de um personagem daqui do Rio, que era o Sivuca, que era um policial, vamos dizer, um policial, entre aspas, matador, né, que tinha essa... Tanto que a frase dele de efeito é bandido bom é bandido morto. As pessoas acreditam nisso até hoje, porque elas acreditam que ali está o mal e não tem uma... Eu não queria dizer uma educação, que aí seria uma coisa quase... Né, me colocar numa posição de professora, mas não disso, mas vamos dizer, um debate popular onde a gente pudesse entender a dinâmica por exemplo, do comércio varejista de substâncias ilícitas, que é chamado de narcotráfico pela direita, e a gente incorporou isso, mas pensar isso com um pensador, por exemplo, como Milton Santos, olhando, né, o que ele chama da idade popular, as economias populares, a velocidade, né, dos pobres na constituição de formas de estratégias de sobrevivência, né? Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem seria desconstruir esse legado que entra no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, justamente com o neoliberalismo, né? As taxas de encarceramento começam a disparar no governo do Fernando Henrique. E essa forma como a senhora traz agora deixa muito claro esse desafio, inclusive num tempo onde a comunicação é por vídeos curtos, por mensagens virais, né? Então você não tem tempo de aprofundar o debate, desconstruir uma ideia e reorganizar as ideias para chegar numa alternativa. Mas essa questão que a senhora trouxe da eficiência me parece um bom canal também para debater, porque de fato é isso, quando você pensa política pública, você sempre pensa em eficiência, e a política de segurança pública parece que não olha esses dados, ou olha ele de uma forma completamente enviesada. E queria, inclusive, aproveitar aqui esses minutos ainda, para pedir para a senhora falar também sobre o sistema carcerário, porque ele também, aparentemente, não é uma política eficiente, porque ele não resolve o problema, mas isso se torna, né, inquestionável, porque parece que não tem uma outra solução. Quando eu falo que as pessoas preferem acreditar em extraterrestres do que acreditar numa sociedade sem presídios, assim, acho que a gente tem que, como tarefa de plantando esses sonhos, e aí passo para a senhora, porque esse tema é um tema que para nós também é muito importante. A população carcerária subiu de uma forma como nunca aconteceu na história do Brasil e do mundo. Isso é um fenômeno mundial. Alguns, por exemplo, a Argentina conseguiu, agora não sei com esse Milei aí como vai ser, mas a Argentina conseguiu manter um nível, mas vai de país para país de acordo com o entranhamento do neoliberalismo. Mas as prisões brasileiras, elas foram... na medida que entra gente sem parar e não sai, porque tudo que é proposto para amenizar, mitigar, diminuir um pouco a população é olhado como algo que ajuda o crime, né? Então, as condições se degradaram muito. Eu tenho um projeto na UERJ de extensão que eu coordeno, que se chama Diálogos com Cárcere, onde a gente vai... Os alunos do direito da UERJ mantém um diálogo horizontal com os alunos de uma escola, que é a escola Manuel Quintana, dentro do complexo penitenciário de Bangu, onde são estabelecidos diálogos, e aí a gente vê, por exemplo, a comunicação dos presos com o mundo exterior seria algo fundamental daquilo que as pessoas acreditam. Eu nem acredito nisso, nem em ressocialização, em reeducação. Mas, no entanto, a privação de comunicação foi aderida à privação de liberdade, porque a pena é privação de liberdade, é uma pena terrível. Mas agora tem
a questão comunicacional, a quantidade de obstáculos que a gente faz para fazer diálogos com o cárcere é uma coisa assim impressionante, cada dia isso piora mais. Nos anos 90, eu ainda assisti que nos presídios, por exemplo, do Rio de Janeiro, você tinha um orelhão no pátio, onde os presos se comunicavam. O sistema penal estadunidense, que é um dos mais pesados do mundo, ele tem um sistema de comunicação de telefonia que os presos podem usar, mas é caríssima, uma exploração econômica dos presos altíssima. Mas eles têm direito de falar no telefone. Aqui, então, Sim. foram aderidas às penas, a pena de privação de liberdade, um monte de outros sofrimentos, a comida, o atendimento médico, as condições de saúde, as condições de educação, é realmente... E vamos dizer que o emprisionamento massivo faz com que cada vez seja mais difícil. E a mentalidade de que se o cara está preso, o cara é um monstro, é o inimigo, ele merece. E 99% dos nossos presos são presos por delitos pequenos. Na nossa proposta que a gente fez, que tinha vários pontos de descriminalização, tinha alguns pontos de transformar delitos que não são violentos e não passíveis de privação de liberdade. A questão das drogas é uma dessas, né? Tem tanto o Orlando Zacconi, que é um policial aposentado agora, um delegado da Polícia Civil, que é da Polícia Antifascista, como agora uma professora da UFRJ também fizeram uma pesquisa demonstrando que os presos por drogas, na verdade, na maioria deles foram presos com pequenas quantidades e sem armas. O que determina a privação de liberdade deles é muito mais a cor deles, a idade deles, o sexo deles e o lugar onde eles moram. Jovens, homens, negros, moradores de periferia, né? Então, enquanto a gente não romper com esse consenso, né, a gente não conseguir abrir, né, por exemplo, para o sofrimento dos familiares de presos, né, que é um sofrimento muito grande, né? Agora nós estamos conseguindo vencer uma das coisas que é a revista íntima, vexatória, que eram submetidas as mulheres, né? A maioria dos familiares que acompanham a população carcerária são mães, são mulheres, são irmãs, são esposas, né? Então, tudo isso fez com que a questão prisional no Brasil virasse uma coisa assim medonha. E agora, Tereza, nós temos um troço terrível que é o paradigma de El Salvador. Não sei se você já viu aquelas imagens que são imagens assim de campos de concentração, é um negócio que eu vejo aquilo, eu passo mal, né? A maneira como os próprios imigrantes expulsos por Trump já são presos com essa metodologia de transporte. É um troço terrível. E é uma economia. Isso quer dizer, também é um serviço que está sendo vendido, né? El Salvador está cobrando os Estados Unidos para receber presidiários lá. Achei muito interessante mesmo essa chave que a senhora coloca desse mercado e da lógica neoliberal na segurança pública. Inclusive, eu projetei aqui, professora, os livros, né, os nossos cadernos de debate do Projeto Brasil. Aqui no caderninho verde, as pessoas podem abrir e ler as formulações do GT de Segurança Pública, aqui na página 51. Então, todo mundo está convidado também a acessar lá o nosso site do Projeto Brasil e ler mais, mas assim, o debate que a senhora traz aqui com certeza abre, né, nos chama a atenção, porque abre formas de pensar fora da caixinha, assim, é uma provocação comprometida com a mudança. E aí, como a gente já está aqui nos nossos 30 minutos, passa muito rápido, eu queria pedir para a senhora passar um recado final, mas reforçar quais são os pontos fundamentais de quando a gente está debatendo esse tema da segurança pública, na escola, na universidade, na igreja, né? Nos lugares onde surgir essa oportunidade. Qual é a agenda, quais os pontos fundamentais que a gente tem que, disputar as ideias para a gente conseguir quebrar esse muro, como a senhora falou, esse muro de comunicação?
Eu acho que a questão desativar o dispositivo da guerra é a questão mais fundamental, né? Que a gente não entenda isso como uma guerra onde você tem, de um lado, combatentes e inimigos a serem eliminados, né? Então, eu acho que é uma compreensão disso. O Papa Francisco, escreveu textos muito importantes sobre a questão penal. Tem uma carta aos juízes, né? Então, esse é um material que é um material de igreja, né? Digamos assim, de conscientização. Você vê que uma das últimas ações dele foi uma visita aos presos. Ele já não tinha mais força física para fazer o lava-pés, mas compreender isso como uma grande tragédia humana, né, fora do paradigma da guerra. Eu acho que essa seria a nossa missão principal, desconstruir o paradigma da guerra e começar a entender localmente, né, a partir... você vê, uma operação de guerra como a de hoje, que acabou, infelizmente, com a morte trágica de um policial, não sei quantos moradores serão executados agora, mas as crianças da creche não foram avisadas, então tem as imagens das crianças. Então, isso é uma coisa que nos afeta. Então, eu colocaria o fim da guerra e o início de um outro período de negociações, conversas, outros tipos de abordagem ao problema da droga, ao problema de mercados ilícitos, de serviços que são vendidos dentro das comunidades internamente, longe das grandes dinâmicas capitalistas de comercialização. Eu acho que sair do paradigma da guerra seria o passo principal. E, a partir daí, a gente pode pensar, porque o Brasil Popular, né, eu acho que ele traz essa ideia de um debate popular em cima de... Só esse debate que vai permitir que a gente... Não existe uma fórmula tecnocrática. Olha, vamos fazer isso, isso, isso. Existem visões, né? Eu acho que a partir da compreensão e da desconstrução da guerra, a gente poderia construir coletivamente outras formas de convivência entre nós. Muito bom, professora. Então, todo mundo que está acompanhando a gente aqui na TV Brasil 247, no Brasil de Fato, também no nosso podcast e na rádio, está convidado a adotar essa postura, né? E é isso que acho que tira a gente desse rolo compressor e desumanizador que é essa lógica da guerra que a professora Vera apresentou tão bem aqui, e nos provocar a pensar qual é essa outra coisa, né, que a gente vai construir junto com um futuro que seja mais justo e mais igualitário para todos. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Dialogar e construir com a senhora, sempre inspirador. E no próximo sábado, a gente encontra vocês aqui para continuar debatendo. Vou passar para a professora se despedir de todo mundo aqui, antes de fechar. Bom, boa noite, companheiros. Espero que esse seja, de uma certa forma, uma força para a gente pensar isso, debater isso e produzir coletivamente outros futuros. Lembrando sempre que tanto os povos originários brasileiros quanto os africanos que vieram escravizados tinham formas completamente diferentes de resolver seus conflitos do que a colonização nos trouxe. Então, a gente indo para histórias locais e para a história dos nossos povos, a gente vai conseguir descobrir novos caminhos nesse campo. Há muito caminhos, obrigada. Né, professora? Há caminhos, não podemos desistir deles. Sim, muito obrigada. Tchau, gente. Até o nosso próximo projeto Brasil Popular.